Dar um assunto agora, porque nós vamos falar um pouco agora de São Paulo. Boa. São Paulo também, o São Paulo foi lá, tem WhatsApp, produção? Porque o São Paulo foi lá, contratou o Jusilei vai pro banco. Tem WhatsApp aí, produção? Polêmica, hein? Então vamos pro WhatsApp aí, vamos lá. Boa tarde, pessoal do Fox Sport Rádio. Meu nome é Luiz Paulo, sou de Brasília. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sormani. O que ele acha do São Paulo com essas alterações que o Dorival fez no treino, colocando o Jusilei no banco, o Militão de titular? Será que agora vai? Será que agora o time cresce? Valeu, um abraço. Olha, eu acho que... antes do Dorival assumir o São Paulo, eu já disse, estava dizendo aqui que o Jusilei é um jogador lento e que trabalha numa faixa do campo. Você não vê o Jusilei, por exemplo, dentro da área, entrando na área. E, para mim, um jogador lento e que cadencia demais o jogo. Disse também, na década de 1970, seria um jogador espetacular. O futebol dele é um futebol disputado naquela época. Hoje em dia, o futebol exige muito mais dinamismo. E ele é uma espécie de carteiro, ele entrega a bola a domicílio. Se eu tô com a bola aqui, você tá aí, ao invés de eu dar um toque só para chegar aí, eu vou dar uns 10, 15 toques e entrega a bola no seu pé, quando não há necessidade. Se você tocar de uma vez só, você dá dinâmica ao jogo. E isso o Jusilei não tem. Parece que o Dorival fez essa leitura também, entendeu? E ele tá dando essa oportunidade para o Militão, segundo o Dorival, pelo que as pessoas estão comentando, o Militão dá mais dinâmica ao jogo. E o futebol hoje, se não tiver rapidez, é complicado. É muito complicado. Então eu acho que para o São Paulo, essa é uma experiência válida. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se o Militão consegue dar essa dinâmica. De repente a experiência do Jusilei vem a fazer falta. Vamos esperar. Eu acho que tudo que é feito nesse momento para melhorar o São Paulo é válido. O que não pode é deixar do jeito que está. Isso não pode. Vamos aproveitar, vamos ver aí o provável São Paulo para quem joga contra o Cruzeiro, domingo às 11 da manhã. Dá uma olhada nesse time do São Paulo, Eugênio, vê se essa é a melhor formação para pegar o Cruzeiro domingo. Olha quem voltou ali. Ainda acho que é uma formação com pouca força defensiva, que vem sendo o problema do São Paulo. Eu já tinha apontado aqui algumas vezes essa questão do Jusilei, da pouca capacidade dele, da pouca mobilidade dele de fazer a cobertura à frente da última linha de defesa. E ele continua, ele tira o Jusilei, então de repente dá mais pegada ali, só que continua com jogadores que pouco participam da questão defensiva, né? O Marcinho, Marcos Guilherme, o Petros, o Hernanes. São jogadores que precisam, todos eles, se conscientizarem da necessidade de pegar, de ter um time compacto, que sufoca o adversário, que marca, né, com dois chegando, um na sobra, para poder recompor, resgatar essa bola, posse de bola. São Paulo é um time que observa muito o adversário jogar. É um início, é um passo adiante a entrada aí do Militão. Vamos ver se ele consegue se adaptar. De origem é zagueiro, né? Jogando no meio de campo. Não necessariamente vai dar certo. Não, ele parece uma tentativa. que ele joga de volante também. Não, vai jogar, né? Ele não é só zagueiro. Ele joga também de volante. Então vamos ver como é que vai ser. Como é uma espécie de Rodrigo Caio, sabe? Joga ali faz uma zaga, faz um volante. Ele tem conhecimento da posição. Então vamos ver como é que vai sair. Agora, mas essa escalação aí, que depende de todo mundo, não só de um jogador. Lógico, você tem razão. Essa escalação aí do São Paulo, eu acho que eu ficaria mais um 4-1-4-1 do que nesse 4-2-3-1 que foi mostrado. Avançando um pouco mais o Petros. É como ele tem jogado. Avançando um pouco mais o Petros. Nós vamos ter o Morumbi lotado domingo de manhã de novo? A venda tá igual? O torcedor do São Paulo vai de novo 50 e poucos mil? O Cruzeiro vai com um time misto, né? Tem jogo na Copa do Brasil semana que vem contra o Grêmio. Então é a grande oportunidade que o São Paulo tem para se resgatar aí. O São Paulo tem que focar no Atlético Paranaense, na pontuação do Atlético Paranaense, né? Eu acho que no primeiro turno o Atlético Paranaense fez o quê? Fez 47 Não, o Atlético está em 8º lugar, cara. Não, por isso. Tem que fazer agora. Tem que chegar aos 40, tem 19 o São Paulo agora. Tem que chegar aos 47 para se livrar do rebaixamento. Eu jogaria com... Ano passado o Inter ganhou com 45. Jogaria num time bem fechado, time bem compacto mesmo, defensivamente. Em vez de buscar esse gol, que eu sei que é muito importante no momento do São Paulo, mas eu acho que o momento do São Paulo é o seguinte: a confiança do São Paulo precisa, em primeiro lugar, passar por não tomar gol. Porque... Não tenta nada, não tomar gol e acabar 0-0. Não, mas tudo bem. Mas o São Paulo hoje precisa, pelo menos, se conscientizar que ele precisa somar um ponto.
Ele precisa somar pontos. O São Paulo não tem somado esse ponto. Nem o ponto do empate, que às vezes dá um... Né? É um Nem pontinho, isso. é um É um pontinho. pontinho. Tem São razão. Paulo nem isso. Então o São Paulo, primeiro, precisa fechar a São Paulo- casa e jogar nem que seja por 1 ou 2 bolas. Se o São Paulo Jogar pequeno. se o São Paulo se conformar com um pontinho aqui, um pontinho ali, ele cai. Olha aqui, Tem que ter parcial. audácia, tem que ganhar. A última parcial de Também vendas para domingo, pro Não é, jogo Cacá? São Paulo e Cruzeiro, aí domingão, dia dos pais, né? Quer dizer, o torcedor do São Paulo vai lá pro Morumbi, ainda dá tempo depois de sair pro almoço com o pai. 45 mil ingressos vendidos já para domingo. a expectativa é do público. 45 mil. E a torcida do São Paulo tá certa em fazer isso, Benja, porque o São Paulo agora precisa do torcedor ao seu lado. Ter um torcedor talvez corneta dentro do estádio para um jogo de meia dúzia de gato pingado lá, tá errado. A torcida do São Paulo está entendendo que o momento é crítico, que precisa da ajuda e do auxílio do torcedor, e o torcedor está comparecendo, tá certo. Agora, com relação aí à não escalação do Jusilei, o Dorival, ele tem as convicções dele, está acompanhando o dia a dia, mas eu vejo qualidade no Jusilei, cara. Eu não sei se é uma alternativa tão audaciosa assim por parte do Dorival. O Militão é um jogador que tem qualidade, é garoto, concordo, mas o Jusilei ele tem experiência. No momento crucial, no momento difícil como esse, acho que a experiência pesa e pesa. Olai, você tiraria o Jusilei? Eu não tiraria. Eu acho que o Jusilei poderia ser até o Sormani sugeriu aí, o 4-1-4-1, ser o 1 de proteção ali da defesa do São Paulo. Concordo com o Facincani que agora é o momento de fechar a casinha, porque... Não. Mas tem que fechar a casinha, Benja. Sabe por quê? Ele falou. Sabe por que tem que fechar a casinha? Sabe por quê? Não. Porque a porta tá arrombada. Agora virou. Benja. Fechar a casinha. A porta tá Esses arrombada. clichês do futebol dão... Olha só. Que isso? Cara, Benja. esses clichês do futebol dão calafrios. Mas sabe por quê? Mas mais calafrio dá, sabe o quê? É ficar na zona do rebaixamento. Não, eu prefiro ficar na zona Entendeu? do rebaixamento. Ficar na zona do rebaixamento, que a casa o tá fantasma do rebaixamento. Então, o que o São Paulo tem que fazer? Fechar a casinha. Não. A base é defesa, o Jusilei dá uma proteção ali. A zaga do São Paulo tem Olha lá, sido quinta vulnerável. vez que ele vai- Posso falar de Vou novo? mudar. Passa o trinco na porta. Passa o trinco, cadeado. Cara, tem que fazer isso. Tem que ter uma lei, velho. Tem que proibir os clichês nos programas de futebol, cara. É horroroso fechar a casinha. Não, Benja. Mais Fechar a horroroso. casinha, pega a portinha, a chavinha. Mais horroroso. O menor que ele falou coisa muito Mais boa. horroroso é Você ficar não viu na o que ele zona falou? do rebaixamento. Não, mas o problema é o fechar a casinha. Ah, tu não falou gosta do coisa fechar a pior do casinha? que Não, pior que isso não Tu tem. não gosta de fechar a Falou. casinha? Falou. Você quer saber o que Eu ele vi o falou? que ele falou, mas não é. O Jusilei titular? Fechar a casinha Jusilei titular. é Não, a depressivo. casa tá arrombada. Tá, ó, casa arrombada. Ó, a porta ali, ó, entraram ali, ó, no São Paulo. Zona de rebaixamento, não dá. O São Paulo precisa falta? do torcedor, E o que tá precisa faltando do no time do São torcedor. Paulo? Confiança. Confiança. E como é que faz a confiança? Ó, Vencendo. e sequência de lembrando, lembrando, Eugênio Leal, que a diretoria de São Paulo afastou agora o Cícero, hein? Cícero já não dispensou, joga mais pelo São Paulo. Mas como é que vai ser ele? Vai entrar na justiça? Não, o São Paulo pagou. Pagou, rescindiu e liberou. Ok. Exatamente. Tá livre. Que é o que o São Paulo que o Palmeiras tem que fazer. isso. Na nossa visão. Na nossa vida. Só que o Cícero já jogou. Sim. O número de jogos não pode jogar mais esse ano em time nenhum da Série A. Sim. Não interessa, né? A Série B. Mas o caso é o mesmo. Ou seja, vai ficar sem Interessa o receber. Pois é. Não, ele Desempregado. Se o cara não serve, O outro tá ele recebendo joga. mais dinheiro. Tá ganhando. Ele recebeu uma multa. Recebeu cara- uma multa, mas não um salário. Sim, mas ele contínuo até o recebeu uma Se o multa. cara fez 1, 10, 11, 100 jogos, não importa. Se ele não serve em hipótese alguma. Então paga e dispensa. Por que o Cícero não serve pro São Paulo? O Cícero é tão mau jogador assim. Eu não Cícero- acho, então, o Cícero por não exemplo, serviu pro Fluminense então, também, É aí que eu entendo. O São Paulo, em nenhuma vez, tentou testar o Cícero numa posição que eu entenderia que seria útil para ele. Da mesma forma que o São Paulo redescobriu o Jorge Wagner, ou na verdade o Muricy já no Inter, depois no próprio São Paulo, como um ala. O Cícero, talvez como ala, ele não é um jogador que tem um toque de bola ruim. Não é um cara ruim, tecnicamente ruim. Sabe tocar bola. Né? Não é um cabeça de bagre. E você jogando como ala e tendo um cara por ali, o Cícero bate bem na bola. Naturalmente, o cara que bate bem na bola, ele tem uma noção de cruzamento, de passe elevado, ou então de uma jogada infiltrada, em diagonal, que já é mais interessante do que outros que estão por ali. O Júnior Tavares, por exemplo, é um garoto. Tá machucado agora, mas joga sob pressão. É um menino que ele é muito mais incisivo, tecnicamente ainda não está tão maturado como o Cícero. Então, talvez se o São Paulo jogasse com um time mais
fechado ali, como eu disse, com 3 jogadores à frente, você tem no lateral como Cícero que vai subir protegido por um volante, seria interessante. O São Paulo sempre tentou jogar com o Cícero pelo meio, ele não tem essa vertente, essa inteligência criativa que tem outros atletas de elenco. Mas agora, para jogar na lateral, hoje em relação ao Júnior Tavares, ou até na própria lateral direita, em relação a Buffarini, Bruno, Farinha. Tá voltando, hein? serviria. Tá. Vamos ver agora, então, vamos ver essa matéria que está muito legal, muito interessante aí. Quais foram os erros do São Paulo em 2017? Vamos dar uma olhada. Ele não acabou, mas já pode ser considerado uma grande decepção. O torcedor do São Paulo vivia uma grande expectativa no começo de 2017. A maior, o retorno do ídolo Rogério Ceni, agora como treinador. Uma conquista imediata fez a esperança aumentar, a Florida Cup. Contratações chegaram. O Wellington Nem, um atacante que pretendia recuperar o bom futebol dos tempos de Flu e Figueirense. Cícero, meio-campista bastante conhecido pelo Rogério e que tinha feito um bom brasileiro em 2016 pelo Fluminense. Sidão, goleiro que se destacou no ano anterior no Audax e no Botafogo. O volante Jusilei, ex-Corinthians. E a maior de todas foi mesmo a do argentino Lucas Prato. A diretoria tricolor mexeu mesmo no cofre, mas a equipe não convenceu em campo. No Paulista ficou na semifinal diante do rival Corinthians, que teve investimento bem mais modesto. Na Sul-Americana, a frustração foi ainda maior. A queda foi diante do Defensa e Justiça, equipe pequena do futebol argentino, que jamais tinha saído do território. A lua de mel entre jogadores e torcedores foi acabando. O xerifão Michael, que tinha se tornado xodó dos torcedores em 2016, também não rendeu o esperado. Acabou saindo, sem deixar tantas saudades pelo que fez na temporada. O peruano Cueva, que era a promessa de cabeça pensante no meio de campo, também decepcionou até agora. A má campanha no Brasileirão derrubou o que parecia impossível, o mito Rogério Ceni. Chegou o Dorival Júnior, mas a situação continua dramática. O time está mais reforçado. Chegaram Petros, Marcos Guilherme, Arboleda, Aderlan, Jonathan Gomes e o Profeta Hernanes. A vitória sobre o Botafogo parecia ser um divisor de águas. Mas o pesadelo retornou. Não faltou apoio do torcedor. Mas o tricolor não conseguiu embalar. Derrotas para Curitiba e Bahia, equipes que lutam também para fugir da página 2 da tabela de classificação. E mais mudanças. O Wesley já estava fora dos planos, agora é Cícero que está encostado, assim como o Lucão, que falhou e não foi perdoado pela torcida. Assim como o goleiro Denis, que era titular, mas se tornou o terceiro e não vai renovar contrato. Esse é o São Paulo, que em outros tempos foi exemplo de organização, mas que hoje vive uma grande turbulência. Um clube que não consegue se reencontrar. Um clube sempre acostumado a brigar por títulos, mas que hoje vive uma situação bem diferente. Continua gigante, lógico, mas hoje está distante de ser entre os grandes o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro. Ô, meu menino, qual foi o grande problema? Qual foi o grande erro do São Paulo em 2017? São Paulo trouxe o Hernanes agora, tem Lucas Prato, trouxe o Jusilei, trouxe Petros. O que está acontecendo? Por que São Paulo não embala? Pô, cara, eu acho que é difícil. É difícil aí, porque foi um cara apoiado por muitos aí. Mas eu, desde o princípio, critiquei a contratação do Rogério Ceni. Eu achava que ele não estava pronto. E eu acho que esse foi o principal erro do São Paulo esse ano. Porque se você traz um treinador experiente para construir um time desde o Campeonato Paulista, que é um estadual, e teoricamente mais fraco do que o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e outros campeonatos que o São Paulo disputou também, eu acho que o São Paulo hoje poderia estar numa situação diferente, porque durante todo o período que for com o Rogério, Benja, o São Paulo não se acertou. O time de São Paulo realmente aí era um catado em campo, correndo atrás de uma bola, parecia aquele time de intervalo de escola.
com todo respeito ao Rogério, que foi um ídolo na história do São Paulo, talvez o maior jogador da história do clube, mas como treinador foi um fiasco, cara. Então eu acho que esse foi o principal erro da diretoria do São Paulo em 2017. Ô, Eugênio, esse foi? Você concorda com o Mano? Sim, foi um grande erro, talvez mesmo o principal, mas não o único, né? O São Paulo cometeu uma série de equívocos nessa ida e vinda de jogadores, na avaliação dos jogadores que foram contratados, dos que foram dispensados, da forma como conduziu todo esse processo, tudo muito turbulento o tempo inteiro. Mas o Rogério Ceni acho que talvez tenha sido o maior dos erros até aqui do São Paulo nessa temporada, acreditar que ele poderia virar um técnico de ponta, que é o que um clube como o São Paulo necessita, um técnico de ponta. E erro também do Rogério Ceni de aceitar esse desafio, aliás, o que parece forçar a barra para ser escolhido como técnico do São Paulo, sem estar preparado para isso, sem passar pelas etapas naturais que um treinador precisa passar. Então, o São Paulo acumula muitos erros e continua acumulando erros que são muito perigosos. E a gente vê um clube grande que, quando acumula uma sequência de erros, o que acaba acontecendo? Aí o Internacional, para dar o exemplo, e outros que já passaram por esse trauma. Ô, Sormani, o maior erro do São Paulo foi o Rogério Ceni, na sua opinião? Sem dúvida. Eu disse isso desde o começo. O Rogério tinha que ter a humildade de começar no São Paulo B, no Sub-23, no Sub-20, ou numa equipe menor, enfim, mas se ele não queria trabalhar fora do São Paulo, utilizando a base do São Paulo, ganhando experiência e aos poucos ia subir, como aconteceu com outros treinadores. A gente tem um monte de exemplo aí na Europa, principalmente para citar, e o caso mais emblemático é o Zidane, que é um dos maiores técnicos do mundo. Ele começou no Real Madrid B. Como auxiliar. O Pablo, que joga no Atlético Paranaense, foi jogador do Zidane no Real Madrid. Então, eu acho que esse foi o grande erro do São Paulo, ter apostado no Rogério Ceni, achando que a arquibancada... se curvando uma vez mais aos anseios, aos apelos da arquibancada, que em muitas situações, nesse ano, administrou o São Paulo. Olha, daqui a pouco nós vamos falar aí da classificação, que classificação do Botafogo, nós vamos falar da classificação do Santos, tem Corinthians, tem história, tem Vasco, e agora, pra gente encerrar o assunto do São Paulo, nós vamos com o André Cavalcante aí, com informações do São Paulo, hoje, sexta-feira. Vamos lá, André! Muitos testes durante a semana e um time diferente para o domingo. Foi dessa forma que o São Paulo aproveitou os últimos dias de treinamentos aqui na Barra Funda, depois da derrota para o Bahia em Salvador. Com o Cueva suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a movimentação dessa sexta-feira teve a seguinte formação titular: Renan Ribeiro no gol, Bufarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edmar. Petros e Militão, Marcinho, Hernanes e Marcos Guilherme, e na frente Lucas Prato. A mudança que chama a atenção é a entrada do Militão no lugar do Jusilei, até então titular. Eu quero adiantar um pouco mais alguns jogadores, mudar um pouquinho o papel e a função de alguns outros em relação àquilo que nós vínhamos fazendo. Eu acho que a equipe tinha feito bons jogos anteriores e de repente não alcançado os resultados. Então isso nos faz buscar por algumas alternativas, uma delas e não em detrimento da saída do Jusilei, apenas uma opção. Ele sabe muito bem disso, conversei bastante com ele a respeito. É um jogador que é sim titular da equipe, é um atleta qualificado e que eu tenho muita confiança. Na entrevista coletiva, Dorival Júnior deu o parecer dele sobre o afastamento do meio-campista Cícero. Isso tudo foi conversado com Cícero e internamente. Se eu tive 1% ou 90% de participação nessa situação, não importa. Foi uma colocação já feita até anterior ao meu acerto com o clube, vinha sendo conversado há muito tempo a respeito disso. Agora, a partir do instante que houve a tomada de posição, ela cabe naturalmente que 50% ao comando técnico e 50% à diretoria de futebol do clube, incluindo naturalmente todos que fazem parte. Então, foi uma conversa interna, uma posição tomada e a partir daí
com todo o respeito que mereça o atleta, a vida segue, nós temos que procurar aí fazermos o nosso melhor e darmos condições ao Cícero também de continuar na sua carreira. Do Centro de Treinamento da Barra Funda, André Cavalcante, para os canais Fox Sports. Concordou com o Dorival? Achei legal. Eu gosto muito do Dorival como pessoa, do trabalho dele como treinador. Eu continuo muito esperançoso de que ele vai conseguir tirar o São Paulo dessa situação. Olha só, vamos ver quem está mandando o WhatsApp pra gente. Roda